Você acompanha o programa Ciência e Espiritualidade, hoje falando sobre a situação do espírito nos diversos processos gestacionais. Estou com a doutora Marlene Nobre, presidente da Associação Médico Espírita do Brasil e também da Associação Médico Espírita Internacional. Bom, doutora Marlene, a gente está num país onde o aborto é crime, mas infelizmente as pessoas não têm vergonha, de falar, assumir publicamente que o fez. Bom, a gente sabe das implicações legais, as implicações médicas, eu acho que já a mídia divulga bastante, mas o que a gente pode aconselhar no que diz respeito ao ponto de vista espiritual? Não existe ligação sem um fio condutor, uma lógica, né? Se nós fomos escolhidos ou que escolhemos trazer determinados espíritos ao mundo e por isso nos aproximamos tanto de Deus como mulheres que somos, geradores de vida, qualquer barreira que a gente coloque para a reencarnação do espírito, nós vamos provocar uma reação em cadeia, que poderá ser uma reação muitíssimo negativa, espiritualmente falando. Em todos os sentidos, mesmo o espírito perdoando a mãe pelo fato de ter cometido essa pena de morte para ele, porque é uma pena de morte para inocente, então ele mesmo perdoando, vai ficar remoendo na consciência dessa mulher algo que se chama culpa. Então, os psicólogos sabem muito bem, psiquiatras também, que muitas vezes essa culpa vai aparecer já na menopausa ou nos momentos em que a mulher não vai ter mais condições de gerar filhos. Então, isto pode trazer depressões mais tarde. Então, nós dizemos sempre que as consequências do aborto, elas podem ser nesta vida ou em outras vidas. Nessa vida, a obsessão é uma delas, porque se o espírito não perdoa, ele vai ficar muitas vezes, pululando nessa psicosfera da mãe, e ela que já traz um problema de culpa, e não é a religião que traz culpa, é ela mesma, porque a sua consciência está refletindo um ato que ela cometeu e que a desorna perante uma entidade maior que é Deus. Entende? É entre ela e o Criador. Então, impediu a vinda de alguém, automaticamente ela está introjetando a culpa. Então, essa culpa pode aparecer sob a forma de depressão ou uma neurose mais tarde, e a questão da obsessão, que aparece em muitos casos. E em vidas posteriores, ela poderá ter problemas diversos, desde a gestação, placenta prévia, com problemas, os mais salpingoforites, as infecções muito grandes, a infertilidade, enfim, problemas os mais variados nessa área, em virtude de problemas de existências anteriores que ela não teve condições de se refazer. Agora, a mulher que já fez aborto e que, por exemplo, nos assiste, ela tem muitas chances, tem muitas oportunidades de refazer o seu próprio caminho, porque o bem é o nosso passaporte em toda a nossa vida, em todas as condições nossas de existência. Então, é fazer o bem, é procurar neutralizar o mal com o bem, e tentar apagar a culpa, principalmente com trabalho construtivo. Porque sentar à beira do caminho e chorar, não é solução para ninguém. É fácil, mas não é nada produtivo. Nada produtivo. Então, não há mal que não possa ser reparado. E somente eu acho que aquela
que já despertou, deve lutar contra o aborto com todas as suas forças, inclusive somar-se a nós nessa luta pela vida. Com certeza. Bom, doutora, foi muito bom falar sobre esse assunto com a senhora. Afinal de contas, a senhora tem um livro muito bom, né, que é A Vida contra o Aborto, né, que é bem explicativo. Quem tiver em casa, vale a pena ler. Quem não tiver, pode adquirir, né, facilmente pela Editora Fé. Bom, nós ficamos por aqui. Você que está em casa pode mandar a sua sugestão, a sua dúvida para nós, que com certeza estaremos respondendo. Décio, agora é com você. Muito obrigado, doutora Marlene, muito obrigado, Giovana. Vejam vocês, a gente tem discutido muito esse assunto e eu tive oportunidade já por 2 vezes de fazer palestras a respeito do aborto na Associação dos Advogados do Brasil, em Santos, aqui em Campo Grande, onde eu estou morando nesses últimos 3 anos, já tive a oportunidade de falar desse assunto também no Congresso Jurídico Médico Espírita. Eu tenho a impressão de que quando nós discutimos as questões religiosas, a gente entra numa seara que não tem muitas saídas. A questão religiosa é uma questão emocional, cada um de nós tem as suas convicções e o determinada linha religiosa, ou quem não tem uma linha religiosa, na verdade, tem um comportamento emocional e esse comportamento emocional não é discutível. Mas o aborto, ele tem um aspecto que vai muito além disso. O aborto está relacionado à saúde pública, assim como tem sido dito pelas autoridades brasileiras, mas não no sentido de que a permissão do aborto seja um benefício para a mulher, muito pelo contrário. Existem já vários trabalhos e uma entidade clínica bem estabelecida que é a síndrome traumática pós-aborto. Isso foi muito bem estudado, nós temos vários artigos científicos que mostram isso. As mulheres que provocam o aborto, elas têm um agravo à saúde mental delas. Um trabalho suíço que foi feito com um acompanhamento de até 8 anos, mostrou que essas mulheres aumentam em até 80% a probabilidade de ter uma doença mental. Geralmente a depressão, mas podem ser acometidas de outros problemas. E que há um sentimento de culpa que se apodera dessas mulheres, mesmo que em termos de religião, em termos filosóficos, elas achem racionalmente que o aborto não é um crime ou não é um problema ético. Mesmo para essas mulheres que têm essa convicção, o abortamento provocado acaba trazendo repercussões importantes para a sua saúde mental. Ao ponto de que mulheres na Holanda, a Holanda é um país em que o aborto é liberado, as mulheres que sofreram esse agravo mental, que desenvolveram doenças mentais por causa do aborto provocado, estão hoje acionando o Estado, pedindo indenização porque elas não foram informadas de que provocar o aborto poderia trazer problemas e repercussões sérias para a saúde delas. Então eu tenho para mim que é este o grande argumento que nós temos que usar em defesa da manutenção do aborto como um ato ilegal. A despeito de que nós sabemos que pela ciência que a fecundação, ou seja, o momento em que o espermatozoide se une ao óvulo, é o início da vida e que essa vida deve ser respeitada de qualquer maneira, a partir desse momento, a despeito desses aspectos científicos que muitas vezes vão envolver as questões filosóficas, mais do que isso, a questão da saúde da mulher, a questão da utilização e do emprego de recursos financeiros que poderiam estar sendo utilizados para tratar o câncer, para tratar outras doenças, e que vão ser empregados para o aborto, que vai apenas agravar ainda mais o estado de saúde pública das mulheres do nosso país. Nós esperamos que o Ciência e Espiritualidade possa trazer uma luz e uma consciência à opinião das pessoas e que nós não cometamos esse erro aqui no Brasil de legalizar o aborto. Muito obrigado de estarem aqui conosco no Ciência e Espiritualidade. Espero revê-los no próximo programa. Até lá!